Bom dia a todos e todas. Eu sou Simone Silva, sou assistente social da Divisão de Assistência Estudantil, e vou falar um pouco sobre a DAEST do campus de Ananindeua, sobre os serviços e programas de assistência estudantil. Mas antes da minha fala, nós gostaríamos de convidar a professora Daniele Doroteia, que representa aqui a Superintendência de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Pará. Ela vai fazer uma breve fala de boas-vindas, dizer que existe assistência estudantil na universidade, e então eu passo a palavra. Seja bem-vinda, professora, fique à vontade. Bom dia Simone, bom dia ao campus de Ananindeua, bom dia a cada estudante, a cada pessoa que hoje está aqui conosco, principalmente aos calouros, né? É a nossa razão deste dia de hoje. Bem, em nome do professor Ronaldo, nosso superintendente, em nome da nossa reitoria também, a gente saúda cada um e a cada uma de vocês que estão se desafiando, né, a ingressarem dentro desta universidade. Para nós, em nome do professor Ronaldo, nosso superintendente de assistência estudantil, é uma satisfação muito grande podermos acompanhar, né, esse ingresso de vocês e acompanhar também a vida acadêmica de vocês. Ontem eu conversava com também outros calouros e eu dizia assim, que existe uma fala que nos apresenta que a diversidade ela é convidar para a festa. E a inclusão, ela é chamar para dançar. Dentro da universidade, nós temos essa grande diversidade de sujeitos, de histórias, de sentimentos, né? Cada um de vocês traz uma alegria, traz uma vitória, mas traz por trás dela também desafios. E esses desafios, para permanecermos dentro da universidade, eles também nos fortalecem. Eles nos fortalecem. E como a Universidade Federal do Pará é uma universidade diversa, múltipla, que traz muitas histórias, cada um de vocês estão aqui representando essa ancestralidade de vocês, essa rede de afeto de vocês. Dentro da assistência estudantil, nós temos a preocupação e o compromisso de que vocês possam ingressar na universidade desse modo diverso. Porém, não é só o ingresso. A gente se preocupa com a permanência de uma maneira exitosa, de uma maneira que vocês possam aprender, possam ter oportunidade de se qualificarem cada vez mais e melhor. Nesse movimento formativo de vocês contam com assistência estudantil, e a assistência estudantil ela tem uma parceria muito próxima às DAESTs, a gente trabalha junto com a Simone, aí, nossa parceira no campo de Ananindeua. Porém, eu gosto de frisar uma coisa. Nessa diversidade que vocês entraram, a gente assume o compromisso com essa entrada, todos vocês estão nesta festa, e o grande diferencial da Universidade Federal do Pará é quando ela abraça, por meio da assistência estudantil, o compromisso de que todos vocês não só ingressem, mas vocês possam participar de uma maneira atuante, como protagonistas, e possam dançar nesta festa, que, de fato, é a inclusão, é a gente abraçar vocês com as dificuldades, com as limitações, mas também com as potências de vocês, de cada um de vocês. E nessa perspectiva, a gente pensa a formação de vocês numa perspectiva de direitos, e não apenas das necessidades. Eu acho que isso também é principal no que diz respeito à assistência estudantil. Né? Numa perspectiva de direitos, tentar garantir programas, ações que viabilizem melhores condições para vocês concluírem o curso de vocês. Então, abracem a universidade, porque a universidade ela abraça vocês. Busquem saber quais são os seus direitos, vocês também têm deveres, né, para cumprirem, mas é muito importante que vocês consigam entender que a universidade ela é feita de pessoas, e pessoas elas precisam ter compromisso, ética, sensibilidade umas com as outras, para que a gente consiga construir uma universidade pública de qualidade, não somente para os que já conseguiram ingressar. Ontem eu escutei
uma fala emocionante de uma estudante que ela dizia assim, né, que muitos não conseguiram entrar porque tombaram pelo caminho, mas que é nossa obrigação dar as mãos para que eles consigam, no próximo ano, ingressar. E vocês que conseguiram ingressar, vocês têm essa missão, este compromisso de pensarem essa universidade, de viverem essa universidade, de buscarem se integrar, de buscarem conhecer esse espaço, mas saber também como nós podemos contribuir para que ela seja cada vez mais fortalecida, cada vez consiga atingir outros jovens que não tiveram acesso de uma educação básica com qualidade, que não tiveram condições de se formarem no tempo adequado no ensino médio. Será que eu, estudante, eu posso contribuir também com esses processos formativos? Como eu posso, dentro da universidade, fortalecer esses laços e ampliar essas oportunidades? Então, sejam bem-vindos à Universidade Federal do Pará. A assistência estudantil, ela é um direito de vocês, não é algo pensado numa perspectiva da necessidade, mas na perspectiva dos direitos. A Simone ela vai detalhar algumas ações, estratégias que a gente tem dentro da SAEST, em parceria com as DAEST. Eu parabenizo o campus de Ananindeua, na gestão do professor Alcir, pela acolhida aos estudantes, é algo que é fundamental no trabalho, junto a cada um de vocês. Nós temos ações, não só no que diz respeito à viabilização de condições, de recursos financeiros, mas temos ações também de escuta sensível, ações de que vocês podem procurar a SAEST ou a DAEST, para receber orientações no que diz respeito à própria aprendizagem de vocês. Então, sejam também nossos parceiros. É um convite que a gente faz a todos os estudantes que estão ingressando nessa grande universidade do norte do Brasil, que ela só é possível porque vocês existem. E nessa existência que vocês façam também o melhor de vocês, que vocês se apropriem deste espaço, que vocês consigam se integrar de uma maneira feliz. A gente sabe que a universidade, esse ingresso na educação pública, no ensino superior, ele é cheio de desafios, ele tem perspectivas que nos entristecem em determinados momentos, mas também é possível, sim, termos momentos de alegria, de felicidade, e vamos construir junto uma universidade mais justa e igualitária para todos. Um grande abraço, sejam bem-vindos à Universidade Federal do Pará, bem-vindos e bem-vindas. Um grande beijo. É com você, Simone. Muito obrigada, professora Daniele, muito obrigada pela participação. Nós aqui do Campus Ananindeua agradecemos muito a oportunidade da SAEST estar aqui compartilhando um pouco dos programas e serviços com os nossos calouros e calouras. Muito obrigada. Agora eu vou fazer... posso me apresentar? Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou Simone Silva, eu sou assistente social aqui do campus de Ananindeua e trabalho na divisão de assistência estudantil, que nós chamamos comumente de DAEST, DAEST-CANAM. Vocês vão ouvir muito essa sigla, essa expressão aí ao longo da graduação. Eu vou falar um pouquinho do que é assistência estudantil, como ela funciona, quais são os programas, como vocês podem fazer para acessar, quem pode acessar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. Eu gostaria também de iniciar minha fala desejando boas-vindas a vocês, parabéns, parabenizando. A gente sabe que não é fácil chegar até aqui, então, parabéns, sejam muito bem-vindos. E gostaria de dizer que vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Existe um setor aqui dentro da universidade chamado assistência estudantil, que também poderá caminhar junto com vocês, né? Me coloco à disposição como
servidora desse campus, atuante na assistência estudantil, se vocês precisarem de tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa relacionada à assistência estudantil, a gente está aqui para auxiliá-los e garantir esse direito que a professora Daniela acabou de dizer, né? Não é favor, é direito, a gente trabalha muito nessa perspectiva. Só um momentinho que eu não estou conseguindo passar aqui o slide. Uhum. Então, pronto. O que é assistência estudantil? Ela é um programa do governo federal que é denominado de Plano Nacional de Assistência Estudantil. É o PNAES, que é regulamentado por um decreto, né, presidencial do Ministério da Educação e tem o objetivo de ampliar as condições de permanência na educação superior pública federal. Esse programa, esse plano, ele tem 10 eixos de atuação. Moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Aqui na Universidade Federal do Pará, eu posso dizer, né, que ela já atende aos 10 eixos da assistência estudantil, de uma maneira geral. Entretanto, alguns campos das universidades ainda não conseguem ser contemplados com todos os eixos. A gente vai falar mais um pouquinho lá na frente, e vocês vão conseguir identificar que o campus de Ananindeua, ele já atende vários desses eixos aí da assistência estudantil. Na UFPA, qual é o setor que coordena a assistência estudantil? É a Superintendência de Assistência Estudantil, a SAEST, desenvolvendo um conjunto de ações que compõem a denominada Política Institucional de Assistência e Acessibilidade Estudantil, que é a PNAE. E no campus Ananindeua, qual o setor responsável pela assistência estudantil? É a Divisão de Assistência Estudantil, a DAEST, o setor em que eu trabalho, que é responsável por propor, acompanhar e avaliar a política de assistência estudantil no campus Ananindeua, objetivando com isso garantir a permanência dos estudantes de acordo com o que preceitua o PNAES. Eu tenho que repetir? Voltamos aqui, gente. Tivemos um probleminha aqui. Ok. Qual é o público-alvo da assistência estudantil? É o estudante de graduação em vulnerabilidade socioeconômica. Esteja matriculado e frequente em primeira graduação e preferencialmente oriundo de escola pública e com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Como a gente disse, é preferencialmente oriundo de escola pública. Isso não exclui os alunos de escola privada, que são oriundos de escola privada. Não há essa exclusão. Há uma preferencialidade, né? Aqueles alunos que estão mais vulneráveis. Quais são os programas de assistência estudantil? Nós temos 5 grandes programas e dentro desses programas, diversos projetos, ações, auxílios e serviços. O maior, nós chamamos que é o carro-chefe da assistência estudantil, é o Programa Permanência. Nós temos também o Programa Permanência do MEC, o Programa de Apoio Pedagógico, que é o PROAP, o Programa Rede de Apoio Psicossocial, o PROREDE, e o Programa Estudante Saudável, chamamos de PES. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada programa. Programa Permanência. Ele é um programa que visa apoiar o estudante de graduação em vulnerabilidade com a concessão de auxílios. Nós chamamos de auxílios diretos, né? São aqueles auxílios financeiros que os alunos solicitam, passam por processo seletivo e eles recebem diretamente na sua conta bancária. Então, são os auxílios diretos, efetivamente. A operacionalização desse programa, ela se dá por meio de edital de seleção,
para o custeio de despesas acadêmicas na perspectiva de contribuir com a permanência, né, com qualidade e sucesso no curso de graduação, até a sua integralização. E esse programa, ele se compõe de um conjunto de modalidades de auxílios financeiros. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada auxílio. Vamos lá. Os auxílios permanência e moradia, eles acontecem por edital de seleção. A publicização desse edital ela é anual, acontece anualmente, e é o quê? O que são esses auxílios, né? São apoios financeiros aos discentes de graduação, no que se refere às despesas. No caso do permanência, o objetivo é custear a despesa de alimentação, transporte e material didático, e no caso do auxílio moradia, é para aluguel. A gente vai ter que fazer uma pausa rapidinho aqui, gente. Desculpa. Mas não tá atualizando. O negócio tá que eu fechei. Agora vai ficar atualizando. Não tava funcionando. Deixa eu ver agora. Posso ir agora? Ok. Ok, gente. Voltamos, tivemos um pequeno probleminha técnico e já estamos retornando aqui. O auxílio moradia, como eu falei, ele é um auxílio que visa custear despesas com aluguel, no caso de estudantes que vieram de outros municípios ou outros estados para cursar aqui no campus e não possuem acesso à moradia estudantil, né, que nós só temos uma aqui em Belém, ainda está com vistas a ser inaugurada, ainda no primeiro semestre, mas ainda não tem nenhum residente, ou também não tenha familiares ou parentes que possam abrigar esse estudante, e também não tenha condições financeiras para custear o pagamento do aluguel. Nesses casos, existe essa modalidade de auxílio. Temos o auxílio intervalar, que ele é basicamente o auxílio permanência e moradia, mas para os estudantes que ingressaram que optaram pela modalidade intensiva. Lembra que o Matheus falou ainda há pouco que nós temos vários períodos? No caso daqueles alunos que estudam janeiro e fevereiro e julho e agosto, né? Apenas, ou seja, na modalidade intensiva, intervalar. Então, também temos essa modalidade de auxílio. Temos o kit acadêmico, que é um apoio financeiro para custeio de aquisição de materiais e equipamentos didáticos que são específicos ao uso de materiais de alguns cursos específicos para a sua instrução. Eu vou falar aqui, por exemplo, no campus de Ananindeua, nós temos o curso de Engenharia de Materiais, que pode ser atendido por esse edital. Não são todos os cursos, tá, gente? Inclusive de outros campi, então cada campi tem um determinado curso específico. Temos também o acesso a cursos de línguas estrangeiras, que é um apoio financeiro ao discente de graduação presencial para a realização de cursos livres de línguas estrangeiras, como inglês, francês e espanhol. Além do custeio da vaga daquele curso, ele também recebe um auxílio financeiro para a aquisição do material didático. Esse edital ele é de publicização semestral, então, no início do semestre, do primeiro semestre letivo e depois no segundo semestre, os alunos podem pleitear, tanto alunos do intensivo quanto do extensivo, tá? Tanto do intervalar quanto do regular. Temos o auxílio estudante estrangeiro, é um auxílio permanência e moradia destinado ao estudante estrangeiro. Vocês sabem que existe hoje na instituição vários programas, como o MIGRE, como o PEC-G, que atendem esses estudantes. Eu acredito que aqui no campus a gente não tem estudante estrangeiro, mas existe essa modalidade de auxílio. Temos um auxílio emergencial, que ele é o permanência e o moradia na modalidade emergencial. O que é isso? Também objetiva custeio de transporte, alimentação e material didático, mas o objetivo dele é atender casos excepcionais, né, de vulnerabilidade que envolve risco social, inclusive,
ou que passa por uma questão recente e emergencial de vulnerabilidade, que por essas situações esse estudante não vai ter condições de continuar seu curso, necessita de um acompanhamento e de um atendimento mais voltado, mais especializado da assistência estudantil. Então, existe essa modalidade de auxílio também. Temos o auxílio creche, que é um apoio financeiro ao discente de graduação presencial para custear as despesas total ou parcial com serviços de creche ou pré-escola, para filhos em idade entre 18 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, que garanta dessa forma a permanência com êxito na graduação. Isso vale tanto para o estudante quanto para a estudante, desde que essa pessoa esteja com a guarda da criança, tá bom? Temos o auxílio PCD, que é o auxílio permanência e moradia para estudantes com deficiência, tá? Também visa despesas de alimentação, transporte e material didático. Temos o kit de tecnologia assistiva para PCD, que ele é semelhante ao kit acadêmico, mas ele é voltado para o público do estudante com deficiência, e também que o objetivo é adquirir material didático pedagógico que possa garantir a acessibilidade e inclusão desse estudante na sala de aula, enfim, no seu processo, no seu itinerário de ensino-aprendizagem. Temos o apoio, o auxílio taxa zero, que é um apoio ao discente de graduação em vulnerabilidade, visando assegurar o seu equilíbrio alimentar. É um auxílio que é voltado mais para os estudantes do campus de Belém, por conta do restaurante universitário. Então, esse aluno, vocês sabem que hoje a taxa do restaurante universitário ela é de R$1, e ainda assim a gente tem casos de estudantes que não conseguem, que não têm condições financeiras de arcar com esse custo financeiro, ainda que de R$1 por dia. Nesse caso, os alunos eles são encaminhados para esse programa e eles passam a utilizar o restaurante universitário com taxa zero, sem custo algum. Temos também o auxílio casa de estudante, que é o auxílio para o estudante que já reside na moradia estudantil. Nesse caso, o aluno que mora em alguma casa de estudante, seja da UFPA ou de outras casas que existam, porque existem casas que são custeadas por prefeituras. Nós temos, por exemplo, a CEMAB, que é uma casa que ela funciona aqui, no caso, em Belém, mas ela é custeada pela Prefeitura de Marabá. Temos a CAEUC, que é uma casa custeada pela Prefeitura de Castanhal. Temos a custeada pela Prefeitura de Abaetetuba. Então, temos várias casas que não são administradas pela UFPA, mas que são custeadas pelos municípios. Então, se esse aluno reside em uma dessas casas e é estudante da UFPA, ao invés de ele solicitar o auxílio permanência, ele solicita o auxílio casa de estudante. Ou seja, ele já vai ter o auxílio da moradia estudantil e para custear as despesas de transporte, alimentação e material didático, ele vai solicitar essa modalidade de auxílio. E temos o auxílio moradia específico para estudantes indígenas, quilombolas e de populações tradicionais, que é um outro público. Também é um auxílio financeiro para custeio de aluguel, né? Para um estudante que não dispõe de vaga gratuita nas casas de estudante ou que se encontra em condições de arcar com o custo desse aluguel. Nesse caso, é um auxílio específico para esses estudantes, tá? Para esse público. Então, aqui eu falei um pouco, resumidamente, sobre os auxílios do programa Permanência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Permanência do Ministério da Educação. É um programa, na verdade, uma ação do governo federal para a concessão de auxílio financeiro a estudantes de graduação indígenas e quilombolas, matriculados e frequentes em curso de graduação presencial. Nesse caso, a publicização dele se dá por meio da portaria ministerial, né, de 2013 e pelo manual do programa. Infelizmente, neste ano, as inscrições já encerraram, né? Então não foi possível atender os estudantes calouros, porque encerrou no dia 28 de fevereiro a inscrição. Então, só pôde solicitar os estudantes que já estavam na universidade, porque já faziam 2 anos que esse programa não abria inscrição. Então, é um programa
tem uma bolsa num valor, inclusive maior, o valor da bolsa é R$ 900, ele é para esse público específico, não precisa declarar questão de renda, ele só precisa apresentar declarações de pertencimento étnico, mas, infelizmente, depois de 2 anos, né, fechado, e depois de muita luta, eu quero aqui frisar que esses estudantes indígenas e quilombolas se mobilizaram, ocuparam Brasília, fizeram muita mobilização para que essas inscrições pudessem ser abertas. Foi aberta, né, passaram 1 mês e pouco aberta, mas, infelizmente, não será possível ainda atender os calouros por conta de já ter encerrado o prazo. E aí, nesse caso, esses estudantes terão que acessar os auxílios próprios mesmo da UFPA. Mas a gente precisa frisar que esse programa ele existe, que possivelmente no próximo ano será aberto novamente a inscrição. Aí nós temos aqui um programa, agora eu vou falar dos serviços, né, da assistência estudantil de maneira indireta, né, porque a gente fala que a assistência estudantil ela acontece de forma direta, que são os auxílios financeiros, mas também de forma indireta, que são auxílios mais auxílios serviços, né, não é o financeiro, propriamente dito. O que é o programa de apoio pedagógico? Ele agrega programas, projetos de apoio pedagógico aos estudantes de graduação, desenvolvendo ações que permitem ampliar suas atividades acadêmicas e, ao mesmo tempo, reduzir o índice de retenção e evasão na universidade. As ações elas são realizadas com base em 6 linhas, né? Que vamos lá, são as línguas estrangeiras, eu já falei como é que é possível ser atendido por meio do edital do ProLínguas. Temos a inclusão digital. Como é que isso funciona? No ano passado, nos 2 últimos anos, inclusive, com a questão da pandemia e do ensino remoto, nós tivemos vários editais de inclusão digital para acesso aos chips, né, às modalidades de chips de internet. Então, os estudantes solicitaram, receberam os chips para assistir às aulas, enfim, fazer suas atividades acadêmicas. Houve também aquisição de recurso financeiro para aquisição do material, propriamente dito, do equipamento, que foram os computadores, enfim, tablets, e houve também a entrega de tablets presencialmente, no caso dos estudantes que optaram por essa modalidade. Então, para além dessas questões, temos também alguns infocentros, em nem todos os campos eles estão propriamente dito efetivados. Aqui no campus ainda não temos o infocentro, mas em Belém, caso vocês estejam por lá e em algum momento, podem procurar, funciona lá nos altos do prédio do Vadião, que a gente chama, né, ali perto dos bancos, e funciona mais ou menos como um cyber para trabalhos acadêmicos, né? O estudante chega lá, faz um pequeno cadastro e pode acessar os computadores, tem um teto de impressão, mas, enfim, são várias máquinas, eu acho que uns 40 computadores, para uso exclusivo dos estudantes. Então, isso é promover também a inclusão digital. E isso tudo é apoio pedagógico. Temos a creche, né, que no caso é por meio do auxílio creche, então aquele estudante ou aquela estudante que não tem como deixar seu filho com ninguém, e isso vai influenciar, impactar diretamente no seu desempenho acadêmico, ele pode solicitar essa modalidade de auxílio. Temos o PCNA, que é o Programa de Nivelamento da Aprendizagem. Nós temos aqui no campus esse programa, principalmente voltado aos calouros. Seria um trabalho de base, né, para trabalhar as questões de química, física e matemática, os cálculos, para que esses estudantes já iniciem fazendo esse trabalho que a gente chama de nivelamento, mas eu discordo um pouco dessa nomenclatura, porque é como se a gente tivesse que se nivelar, né? Todos os estudantes tivessem que nivelar o seu conhecimento, e não é por aí. É porque, infelizmente, tem muitos estudantes que vêm com déficits graves de aprendizagem nesses cálculos, e quando chega aqui, nos cursos mais pesados das engenharias e de cálculos, tem muita dificuldade. E aí nós temos esse programa, que ele é coordenado pelo professor Marcos, da Faculdade de Física. Vocês podem procurar também, provavelmente ele vão informar hoje à tarde qual vai ser o período do curso. Geralmente ele funciona no início de cada ano,
então vai ter aí alguns períodos de que vocês vão poder participar. Temos também a assistência psicoeducacional, que é um trabalho voltado com a psicologia e da universidade. Infelizmente, aqui no campus de Ananindeua, a gente não tem esse profissional de psicologia. No entanto, como é que funciona? O estudante que tem alguma dificuldade de saúde emocional, que precisa de atendimento, ele deve nos procurar na DAESH. Nós vamos fazer uma escuta, uma primeira escuta, e vamos fazer os encaminhamentos. O pessoal da equipe de psicologia de Belém, da SAESH Belém, tem nos dado todo o apoio. Então, todos os estudantes que nos procuram estão sendo encaminhados para lá, estão sendo bem atendidos, sempre nos dão feedback. Então, vocês, se necessitarem, podem nos procurar para esse atendimento também. E temos a assistência pedagógica. Aqui no campus, a gente trabalhava com a Clícia, que é a nossa pedagoga aqui do campus da DAESH. Porém, neste ano, ela saiu, entrou de licença para cursar o doutorado, para se aperfeiçoar, para se especializar e voltar para o campus novamente com coisas novas, enfim, com mais aprendizados aí. Então, neste primeiro momento, a gente está trabalhando só com a Simone mesmo, e aí, se eu observar a necessidade de atendimento com a equipe pedagógica, a gente também vai encaminhar para a SAESH em Belém. Então, gente, esses foram as linhas de ações no que se refere ao apoio pedagógico. Agora vamos falar um pouco do programa Estudante Saudável, né? Que é um programa que consiste em prestar serviços de saúde de baixa complexidade, tá, ao estudante, ofertando acesso a consultas médicas, exames, atendimento odontológico e psicológico que são realizados nos hospitais e órgãos da universidade. Que locais são esses? Nós temos parceria com assistência à saúde do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza e Hospital Universitário João de Barros Barreto. Temos também parceria com a Faculdade de Odontologia, no ICS, no Instituto de Ciências da Saúde. Temos também a odontologia integrada no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Temos prevenção contra o câncer de colo de útero no Instituto de Ciências Biológicas. E temos um projeto, também uma parceria com a fisioterapia e terapia ocupacional do Instituto de Ciências Sociais. Então, como é que vocês vão acessar esse serviço? Por meio do programa Estudante Saudável. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como é que vocês vão acessar todo o serviço e auxílio da assistência estudantil. Aqui eu só estou apresentando os programas e que eles existem, tá? Aqui, programa Rede de Apoio Psicossocial, é o que chamamos de ProRede. Ele é um programa que objetiva realizar de forma sistemática atendimentos psicossociais e atividades de prevenção e promoção da saúde, possibilitando acompanhamento, diagnóstico e melhoria de qualidade de vida com a redução dos quadros psíquicos dos discentes. Quais são as parcerias? A Clínica de Psicologia do Instituto Federal de Ciências Humanas, temos o Serviço de Assistência Psicossocial, que é o SAPES, do Instituto de Ciências Sociais, temos o Plantão Psicológico, que está funcionando no prédio da biblioteca, lá em Belém, mas que também eles fazem atendimento remoto. E temos o projeto Roda Vida, que é um projeto da professora Aline Beckman, lá da psicologia, do IFCH. Então, são parcerias que a universidade faz para atender a essa demanda. O que eu queria dizer? Que são esses 5 programas, esses grandes programas, que o objetivo principal e primordial é que todos esses programas eles possam dar suporte para a permanência do estudante na universidade. O que a gente sempre costuma dizer? Com a lei de cotas, em 2012, o acesso de estudantes em situação de vulnerabilidade social, ele foi maior dentro da universidade. E isso é muito bom, porque a universidade conseguiu atender a uma demanda que antes era excluída da sociedade, que é o pobre, que é o preto, que é o pardo, que é o indígena, que é o PCD, a pessoa com deficiência, e não apenas o branco rico, né? Não, a gente está diversa, né? Por isso que a Universidade Federal ela é diversa, ela é plural. Porém, não basta apenas garantir o acesso dessas pessoas e desses grupos que antes estavam excluídos, estavam à margem da universidade,
Não é importante apenas garantir esse acesso, né? É importante garantir a permanência. E é por isso que existe assistência estudantil, para que possa garantir a permanência desses grupos dentro da universidade. Dizer que é um trabalho fácil, eu estaria dizendo uma mentira. Não é, é um desafio, é um grande desafio. Mas a gente está aqui todos os dias para vencer e trabalhar esses desafios que vão aparecer durante o percurso acadêmico. Seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem acadêmica, seja ele de ordem emocional. Então, é para isso que existe a assistência estudantil. Agora, a gente vai passar para um segundo passo, que é falar como é que vocês vão poder acessar esses programas, esses serviços. Para isso, a gente vai dar uma pausa aqui nessa apresentação, eu vou passar um pequeno vídeo, tá? Porque o que aconteceu? Houve uma grande mudança neste ano de 2022 em como acessar esses programas. Até aqui, como era que funcionava? Todo edital que era lançado, o aluno precisava fazer a sua inscrição e anexar os documentos. Independente do tempo, daqui a 6 meses lançou um edital, eu tenho interesse, eu ia me inscrever e anexar toda a documentação. Porém, foi feita uma mudança, e aí agora o aluno vai precisar apenas uma única vez, durante um período de 3 anos, fazer essa inscrição num cadastro geral de análise socioeconômica. Depois que é analisado, se estiver tudo ok, essa documentação ela vai ter uma validade de até 3 anos. E aí o aluno só vai precisar fazer a inscrição no edital específico para aquela modalidade de auxílio que ele deseja. Mas, assim, antes de falar mais aprofundadamente sobre isso, a gente vai passar esse vídeo para que vocês entendam como é a inscrição no cadastro geral e depois a gente volta aqui para a apresentação. Não foi? Como se inscrever no CADGEST UFPA? Acesse a plataforma SIGAEST, faça o login com seu CPF e senha pelo endereço eletrônico www.sigaest.ufpa.br. Clique no card do CADGEST e escolha a categoria de inscrição: geral, pessoa com deficiência, indígena, quilombola, população tradicional, estrangeiro, imigrante, refugiado, etc. Segundo passo, preencha ou atualize seu questionário socioeconômico, dados pessoais, situação de moradia no município de origem e no atual, dados familiares, filho, dados financeiros, culturais, acadêmicos, justificativa e observação. Terceiro passo, insira as informações e anexe a documentação comprobatória sua e de seus componentes familiares. Informe nome, idade, sexo, escolaridade, parentesco, profissão e renda, anexando RG ou outro documento oficial com foto, CPF e documentação de renda conforme o edital. Anexe a documentação complementar sua e de seus componentes familiares, Bolsa Família, CadÚnico, etc., conforme a exigência do edital. E finalize a inscrição clicando em encerrar e enviar para análise. Atenção, uma vez finalizada a inscrição, não poderá alterar dados e informações.
vou voltar para a apresentação. Ok, então vocês puderam ver aí um pequeno vídeo explicativo de como é que funciona. Agora, como vocês precisam se inscrever nesse cadastro, que a gente chama cadastro geral, que é o CADGEST, para acessar qualquer modalidade de auxílio ou serviço da assistência estudantil, vocês precisam passar, primeiramente, pelo cadastro geral. Aí aqui eu vou fazer uma breve explicação do passo a passo. Primeiro passo, acessar o edital, é um edital grande, inclusive, já adianto, porém a parte maior desse edital são os anexos. Por quê? Porque tem vários quadros de documentação necessária para cada público. Então, para o público em geral, para o estudante que não está dentro desses grupos mais específicos, que é o que a gente chama estudante em geral, tem uma tabela. Tem um quadro de documentos, aí depois vem documentos para estudantes PCDs, documento para estudante indígena, documento para estudante quilombola, para estudante estrangeiro, enfim, para cada grupo de estudantes tem um quadro de documentos. Como esse cadastro ele é algo muito novo, tem muitas dúvidas e, enfim, diversas questões ainda que os estudantes precisam saber e têm dificuldades, o que eu já vou de antemão orientar? Que vocês façam a leitura, quem tem interesse, obviamente, em acessar os serviços da assistência estudantil, que vocês façam a leitura desse edital. Na semana que vem, no dia 22, às 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui nesse mesmo canal do YouTube para tirar todas as dúvidas, né, numa live específica para esse cadastro. Tá? As inscrições dele vão até o dia 5 de abril, então a gente ainda vai ter um tempinho aí para que vocês possam fazer essa inscrição. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas nesse dia. Por que eu não vou trazer essas dúvidas para cá? Porque hoje é um dia mais para falar que existe assistência estudantil e os programas que nela existem, e não para tratar especificamente de cada programa. Como isso é algo novo, a gente vai falar nesse dia. Eu já faço aqui o convite para que vocês possam estar presentes nessa live, para tirar as dúvidas, enfim, mas que primeiro façam a leitura do edital para que possam vir já com as dúvidas específicas. Esse edital ele tá disponível no site da SAEST, que está aqui, né? O segundo passo, em caso de dúvidas, entrar em contato com a equipe técnica da DAEST do campus para dirimi-las. Vamos fazer isso no dia 22. Terceiro passo, realizar o preenchimento do cadastro no sistema SIGAEST, período de 7 de março a 5 de abril. Quarto passo, no SIGAEST você vai preencher de forma completa o questionário socioeconômico do cadastro CADGEST, anexar a documentação exigida, escaneada em formato de imagem, no tamanho máximo de 500 KB. Vai finalizar a inscrição e enviar para análise. Quinto passo, acompanhar via sistema SIGAEST a divulgação do resultado individual preliminar. Então, esse resultado ele não vai acontecer numa lista, de um listão de quem são os que estão ok e não estão ok. Não, cada aluno terá o seu resultado individual. Então, é preciso acompanhar via sistema. Sexto passo, se o aluno for apto, significa que ele está com a análise socioeconômica ok. Então, o que isso significa? Ele está apto a concorrer aos editais específicos de auxílios, serviços, bolsas que a assistência estudantil oferece. A validade do cadastro será de até 3 anos e o discente, a discente, só precisará fazer a opção para o auxílio que deseja concorrer quando da publicação do edital específico dos auxílios e serviços. Se o cadastro ficar em pendência, é uma possibilidade. O que isso quer dizer? Que o discente vai precisar sanar essa pendência no SIGAEST no prazo de até 15 dias, a contar da data de disponibilização do resultado individual preliminar. Depois que ele sanar a pendência, ele deve acompanhar via SIGAEST a divulgação do resultado individual final. Se depois desse resultado individual final ele ficar inapto, ele poderá interpor recurso num prazo de 72 horas, a contar da data da disponibilização do resultado, e ele poderá, inclusive, anexar a documentação durante esse período das 72 horas.
E depois, o 10º passo. Se depois de tudo isso ficar apto, a validade do cadastro será de 3 anos. Né? E aí o estudante só precisará solicitar um auxílio específico quando for publicado o edital específico. Então, assim, em linhas gerais, é dessa forma que vai funcionar o cadastro para assistência estudantil. Então, a orientação que a gente dá é que aquele aluna que tem interesse em algum auxílio, serviço da assistência estudantil, já deve proceder com a sua inscrição. Esse cadastro geral ele vai abrir 2 vezes ao ano, então ele está abrindo agora e depois só no 2º semestre. Então, se não fizer a sua inscrição agora, não vai acessar os serviços nesse primeiro momento. Aí só quando abrir novamente, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho da meia passagem intermunicipal, são a meia passagem para aqueles estudantes que vêm de outros municípios e que precisam fazer esse trajeto, né, de volta de Ananindeua para o seu outro município, mesmo que não seja diariamente, mas eu vim do interior de Abaetetuba, eu quero ter a oportunidade de voltar para lá nos finais de semana, aí esse estudante pode fazer a solicitação. Nesse momento, quem é que é responsável por essa meia passagem intermunicipal? É a ARCON, que é a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, porém, ainda não foi publicado o novo período de cadastro, né, dessa solicitação. Aqui a gente deixa o local, que, no caso do site da ARCON, o local onde funciona no primeiro andar do terminal rodoviário de São Brás, na sala 115, o horário de funcionamento deles lá é de 9 às 15, telefone aqui disponível, 32467820, e o e-mail, arcom.gmep@arcom.pa.gov.br. Provavelmente eles devam estar lançando essa publicação do período de inscrição até o meados, né, de agosto. Geralmente eles fazem essa publicação, se não nesse primeiro semestre, mas nunca passa do mês de agosto, logo no início do 2º semestre. Então, fiquem atentos. Sempre que eles fazem essa publicação, aqui no campus a gente também divulga nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, é uma outra orientação que a gente dá. Acessem as nossas redes sociais, porque vocês vão estar bem informados sobre tudo o que acontece aqui no campus, tá? No mais, eu deixo aqui o meu contato, né? Meu e-mail, simonesilva@ufpa.br. Essa é a equipe hoje da assistência estudantil do campus Ananindeua. Então, se precisarem de algo, podem me chamar aí por e-mail, que eu vou estar respondendo, sempre por ordem de chegada dos e-mails, tá? E aqui a gente traz uma frase para dizer o quê sobre assistência estudantil, né? Mas para viver é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter habitação, vestir-se e outras coisas mais. Né? É uma frase de Marx e Engels, do livro A Ideologia Alemã, que eu acho super pertinente trazer aqui. Por quê? Porque é aquilo que eu falava, né? Não basta garantir acesso do estudante na instituição, mas é preciso também garantir a permanência desse estudante, possa permanecer com êxito, ter sucesso acadêmico. E quando a gente fala isso, a gente fala de um ser biopsicossocial, né? É alguém que tem uma estrutura biológica, uma estrutura psíquica e que se envolve, né, na sociedade, nas suas relações com os outros, com as pessoas, nas suas relações sociais. Então, não dá para tratar e para falar com esse estudante de uma maneira particionada. É por isso que a assistência estudantil ela está dentro desses 3 eixos também. Então, assim, no mais, a gente traz aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas para essa apresentação e, mais uma vez, desejamos boas-vindas a vocês. Estamos aqui para auxiliar no que for necessário, que vocês possam sempre contar conosco, né, daqui do campus, em todos os setores. E é isso, convidar vocês para que possam também estar na nossa atividade do horário da tarde. E eu ainda vou ficar aqui para responder algumas perguntas. Tem alguma pergunta no chat? Sim, a Camille, né? Camille Andrade fez uma pergunta. Pode participar de margem de auxílio? Pode sim, dependendo da modalidade. Auxílio, permanência e moradia, por exemplo, eles podem ser acumulados? Podem.
Por quê? Porque o permanência vai custear a despesa de alimentação, transporte e material didático. Já o moradia, ele tem uma finalidade específica, que é o custo com a moradia, né, com o aluguel. E aí, esses dois podem. Mas permanência com uma bolsa PIBIC ou uma outra bolsa que não seja da assistência estudantil, aí já não pode, porque tem objetivos muito semelhantes. Então, a orientação que eu dou é sempre que lançar um edital específico, observar com o que ele pode ser acumulado. Então eu posso solicitar um auxílio permanência, se eu for contemplada, eu posso solicitar o Prolínguas, que é acesso a línguas estrangeiras? Pode, é possível. Quem é do curso de engenharia de materiais, pode solicitar o kit acadêmico? Pode solicitar. Então, tem auxílios que são acumuláveis, outros não. E a orientação que eu dou é sempre ficar atento, né, aos editais específicos para saber o que é possível de acumular ou não. Eu acho que eu respondi. Tem mais alguma? O Gedielson, né, falou: confesso que estou surpresa em saber que existe uma ampla rede de apoio aos estudantes com auxílios financeiros e serviços. Parabéns a Simone e a todos que estão envolvidos nesse belo trabalho. Também a política de assistência estudantil, ela é muito recente, ela é muito nova. Quando eu digo recente, foi criada em 2010, né? Temos aí quase 2 anos de assistência estudantil. Ainda precisamos avançar muito. A gente ainda não consegue atender todos os estudantes, né? Se a gente for observar a última pesquisa que foi feita pela Andifes sobre o perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das universidades públicas, se tratando daqui da Universidade Federal do Pará, 85% dos estudantes da Universidade Federal do Pará estão com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Então, a gente tem aí quase 100% dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. A universidade, a assistência estudantil, infelizmente, não vai conseguir atender isso por conta dos recursos, enfim, orçamentários. A gente sabe que hoje, principalmente no atual cenário em que estamos, os cortes de verbas para as instituições públicas, nós somos o maior foco, né, nessa questão dos cortes. Mas a gente luta, continua perseverando aí para que a assistência estudantil ela cada vez mais cresça, permaneça. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, gente. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, não tem. A gente vai encerrar a nossa fala aqui, mais uma vez, agradecendo por esse espaço, que vocês estão também aqui conosco, e convidando para estarem conosco no horário da tarde, presencialmente, aqui no auditório. Nós funcionamos aqui no prédio do Colégio Intelectual, aqui na Cidade Nova, na WE 26. Estejam aqui conosco a partir das 15 horas, para mais esse momento de orientação e de, com certeza, vocês tirarem mais informações sobre tudo que acontece dentro da universidade. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao campus de Ananindeua da UFPA.